Primeiro poema de Madrid revisitado. Agora que o outono está a começar e revisitamos alguns poemas, como alguns viajantes dão por eles em estações terminais, olhos bem abertos, vigiando os placares à espera de que a sua partida se acenda no neon. O teu corpo em perpétua partida volta-se num instante. Nem toda a minha força te teria alguma vez feito tornar a olhar para trás. Nem Orfeu nem Eurídice, sem o antes e o depois dos postais, por entre o ruído de máquinas que se põem em marcha num instante com vista para o nada, para uma coisa confundir-se com o futuro em que te terias tornado outra coisa qualquer. Acredito que a mais absoluta nostalgia tem determinado todos os poemas. Eu venho aqui, esquadrinho o ponto onde a tua presença emerge de novo, como o corpo de um nadador se impele para a tona de água e imperceptivelmente atravessa uma sucessão de elementos. Não há mais precisão nenhuma do que entrar e sair desta estação num outono do sul, que é para mim cada vez mais memória, ou de ver-te uma elegia que carrega a lembrança de como o jardim morre no último galope desta estação e, no entanto, um corpo carrega a memória da terra de onde parte. Em primeiro lugar, uma porta em falta, algumas palavras essenciais, e não fui eu, o poeta, que se sentou no cinema Rosales ou imaginou que Barro pudesse ter concebido, em vez deste prelude e fuga em Ré maior, aqueles Sweet Hunters projetados neste ecrã. Nem eu regresso à cadeira mais recuada na plateia ou acendo um cigarro num gesto que se confunde no halo que emana do projetor tão evidente, agora nesta sala vazia. Carregando comigo uma memória do cinema, como se só um frame pudesse reparar um ligamento que se rompeu. E é verdade que um filme pode ajudar a reparar uma memória coletiva, como naquele dia de junho, em 86, no cinema em Jerusalém. Mas não é nada tão distante ou tão importante aquilo que aqui me demora. E imagino antes a realidade plausível de um labirinto menos mítico, com uma séria possibilidade de que a estas horas tu enxertas as tuas flores no Jardim do Norte e as caras demasiado sérias das estátuas que te rodeiam exibem um semblante de quem conhece bem o inverno e sublinham a tua solidão, embora tu te pudesses rir e eu pudesse ter seguido com um pouco mais de atenção as mãos que podam um ramo e outro ramo, um gesto rápido e cirúrgico. E os teus ouriços procuram refúgio na folhagem. É agora completamente outono. E eu que conheço a precisão destes lugares, procuro deixar-te a mínima elegia da repetição, aquela que me reconciliaria com um poema revisitado, quando nenhum poema é mesmo revisitado. Só a elegia mínima e irreversível para o mais rotineiro dos desencontros, até chegar àquele que é habitado só pela mais definitiva nota, tocada por um poeta arcaico numa corda que nunca apodreceu e nunca se esvaiu, e podia ser uma lira, um arco, um poeta, um soldado. Quão preciso pode um registro ser? Até este eco de volta aqui e agora, o acerto das sílabas de uma voz clara, do nome desta cidade, a que muitos podiam ter chamado Madrid. Tatiana Faia, nasceste em 1986 e escreveste 4 livros de poesia. Lugano, Teatro de Rua, Um Quarto em Atenas e Leopardo e Abstração, e um livro de contos, São Luís dos Portugueses em Chamas. No teu doutoramento em literatura grega antiga, escreveste uma tese sobre a Ilíada de Homero. Emigraste. Entretanto, a tua vida tem sido uma prudente viagem. Mas como tem sido Oxford, Mississippi? Oxford, Mississippi de vez em quando é Athens, Ohio. É a minha casa, Oxford. Não no Mississippi. No Reino Unido é o centro do mundo. A pequena rua onde eu vivo neste momento é o centro do mundo. School Place. Só uma vez foi a minha procura. Sempre que há muita coisa que acontece nesse poema sobre Madrid. A primeira coisa é que é o fantasma do Rui Belo, que é uma casa absoluta para mim. E há um poema dele que é Madrid Revisited. Há uma coisa que eu por acaso não tinha reparado quando tu leste, mas que está lá, que é
a minha relação com uma coisa muito complicada e muito difícil que eu tive de estudar durante muito tempo, que é o legado daquilo que é a primeira pogrom, que é descrita fora da Bíblia, que se passou em Alexandria. A primeira pogrom é a primeira perseguição aos judeus que acontece fora da Bíblia em Alexandria no século I depois de Cristo. Foi uma coisa para a qual eu passei muito tempo. E há aí uma alusão ao filme do Claude Lanzmann, que era o namorado da Simone de Beauvoir, que fez um documentário de 10 horas sobre a Shoah, que atropela esse poema. E há depois, literalmente, Madrid, que é uma cidade que eu amo, com a qual de vez em quando eu apanho blá caros com amigas que surgem nessa. E há também o quanto eu amo os jardins de Oxford. E há 3 ou 4 jardins de Oxford que são descritos aí. Nessa pequena descrição de jardins com estátuas, isso é o jardim do New College em Oxford, que é um jardim que eu amo, que tem árvores com 200 e 300 anos que tu podes ir ver. E eu ia para aí, não é? Os teus poemas incluem quase sempre, ou muito frequentemente, os sítios dos lugares onde escreveste, não é? És Oxford, Nimbório, Atenas, Roma. Porquê? Porquê assinalar os lugares? Olha, eu acho que isso é uma coisa que vem, na verdade, da minha ligação. Quanto mais tempo tu vives no estrangeiro, mais a tua ligação com o teu país é só uma questão da língua. E tu, na verdade, quanto mais tempo ficas no mesmo sítio, mais a tua ligação com a língua é artificial. Eu não ia dizer que tanto me dá a escrever em inglês como em português, porque escrever em inglês continua a ser um pouco como escrever com um braço partido, mas isso tem a ver com a minha educação e com o quanto importante foi para mim um autor que eu estudei num dos últimos anos da faculdade, que é o Jorge de Sena, que tinha essa coisa de assinalar sempre o lugar onde escrevia um poema, e isso ficou comigo quase por nostalgia do último ano em que eu acabei o curso na universidade, que foi um ano em que fiquei muito doente, quase que passei desta para melhor, e ao mesmo tempo estava a estudar e a ler Jorge de Sena com uma professora com a qual eu tenho muito pouco contato, mas foi uma pessoa que me marcou muito, que era a Margarida Braga Neves, que era uma mulher que se emocionava a ler Jorge de Sena e Rui Belo. Eu de vez em quando só ia às aulas para a ver chorar, a ler. Isso é sádico. Não é sádico, era um dos poucos momentos em que eu senti que, de facto, tu podes passar muito tempo a ler um poeta e quando ele te atravessa completamente. Era uma memória do poder que as palavras têm. Isso para mim foi uma coisa muito importante, porque quanto mais tu estudas literatura, mais tu olhas para aquilo só como retórica e só como um discurso inteligente que tu podes ter. E havia, quando eu olhava para aquela mulher que estava já por lá, era uma sábia, para mim, alguém com 50, 60 não, mas com 50 e muitos naquela altura. Não quero cá insultar-vos. Mas que tinha de facto aquela profundidade do que um poema te pode fazer. Eu encontrei ao ouvir aquela pessoa e isso emocionava muito e ficou comigo. E eu acho que essa coisa das datas e dos lugares é a memória do Jorge de Sena, não enquanto Jorge de Sena, mas Jorge de Sena enquanto a leitura do Jorge de Sena. E é uma coisa que está profundamente na minha memória disso. Isso é um tributo às pessoas que eu encontrei que fizeram de mim uma leitora para a vida. Quer dizer, eu acabei por fazer um doutoramento em literatura grega, que eu passei muito tempo de uma maneira muito prestigiada, não é muito prestigiada, muito privilegiada, que é a vida de um leitor profissional, que é uma coisa que eu acho que é um privilégio extraordinário, mas essa coisa do quão importante a literatura pode ser, seja para quem for, eu aprendi com ela e não aprendi com ela enquanto leitora profissional, eu aprendi com ela enquanto como um poema te toca. E como é que começou a poesia na tua vida? Fazendo a pergunta mais aberta possível. Como é que começou a poesia na minha vida? Olha, isso é uma boa pergunta que eu não sei bem responder ao certo. Isso eu acho que tem 3 ou 4 etapas. Nem todas elas particularmente interessantes. Eu lembro, por exemplo, de ser uma adolescente particularmente repelente que apanhava os amigos e dizia: tenho que ler este poema que acabei de escrever. Isso era quando tinha já 14 ou 15 anos.
Já escrevias poemas longos na altura ou foi uma coisa que se desenvolveu? Não eram muito longos e tinha um certo interesse formal. Nessa altura eu tinha um certo interesse em aprender o que eram as formas da poesia e como na verdade isso coincidiu com a altura em que eu comecei a estudar latim, que foi com 14, 15, por aí, eu queria muito aprender aquilo que é uma coisa que depois se tornou completamente irrelevante para mim, esse lado formal da poesia, mas não eram particularmente longos, se bem que havia muitos e muitos cadernos que se foram empilhando e que na verdade no fim da adolescência eu queimei quando entrei na universidade, fiz assim uma espécie de cerimónia catártica em que eles foram todos à vida. Calculo que não houvesse nada com o tipo de valor que o Anne Enfer tivesse, calculo que não fosse isso. O primeiro encontro com a poesia foi muito cedo, eu tinha pai 7 ou 8 anos de idade. Aquelas rimas populares e não sei o quê, foi... Mas então lembras-te? Lembro, mas não tenho necessariamente falado disso. É justo. Mas devo dizer que é sobretudo uma relação com uma forma de poesia que se vai perder, que é uma poesia oral. E que não é tida como poesia. Isso é engraçado tendo em conta depois o quão elitista em termos de educação, não é? Educação em poesia clássica, em línguas que estão mortas. Depois a minha educação foi. E por falar nisso, exatamente isso. No Clube dos Poetas Vivos, com a Teresa Coutinho, Sim. tu falas no teu interesse pela educação do escritor. Sim. E falas disso no contexto de como e porque é que escolheste estudos clássicos. Sim. Queres explicar-nos um bocadinho melhor essa ideia? Da educação do escritor e porque é que escolhi estudos clássicos. Por uma questão meramente oportunista é muito mais fácil tu metiste com gente que está morta há muito tempo e que não te irrita tanto como os que estão vivos. Não, estou a brincar. Fica a dica. Os estudos clássicos. Eu de facto perguntei-me o que é que seria a educação de um escritor. E eu continuo a pensar que aquilo que é... Se tu vais fazer uma licenciatura em grego e latim, que é uma coisa que 10 ou 11 pessoas estudam por ano em Portugal, otimisticamente, eu queria ter uma educação que fosse uma espécie de educação de um humanista. E algo que me deixasse uma espécie de mapa do mundo. Quando tu olhas para a antiguidade clássica, alguns entre aquilo que é a antiguidade grega e a antiguidade romana, aquilo que é a história, a filosofia, a literatura do Ocidente floresce e tu ficas com uma base para ler tudo o que vem a seguir. E na verdade muitas das coisas que vieram a ser muito importantes para mim enquanto poeta não tem nada a ver com Homero ou com Aristóteles ou com Cícero ou com... tem a ver com gente que está viva hoje ou que... Mas eu senti que era uma espécie de cronologia. E aliás, eu sou alguém que não é religioso de maneira nenhuma. Sinto aquela coisa que o Walter Benjamin diz no Anjo da História quando leio os clássicos, que é esta impressão de que fomos separados sobre esta terra, que é uma coisa sobre a qual ele fala nesse texto. E é injusto dizer isso, porque na verdade eu apaixonei-me muito pelo latim enquanto estudante do liceu, que não foi uma coisa nada fácil de estudar. Eu devo ter sido aquela última ou penúltima geração que entrou em estudos clássicos quando ainda era necessário estudar latim para poderes candidatar ao curso. Eu tinha de me levantar todos os dias às 5 da manhã, por cima numa pequena vila de Ribatejo, tinha de ir para Lisboa para fazer latim, para depois fazer o exame nacional que era específico. Em estudos clássicos que era ou latim ou grego, e depois ou história, ou filosofia ou português. E de facto é um compromisso grande, mas eu de vez em quando penso porque é que fiz isso. Eu apaixonei-me muito por latim, é uma coisa que de alguma maneira arruma a tua cabeça e é quase mágico quando tu consegues ler um autor que viveu no século I a.C. na língua dele. E eu conseguia fazer isso quando acabei o liceu. Hoje eu não trabalho com grego ou com latim. E passaram alguns anos e vou-me esquecendo. São línguas das quais eu me estou a esquecer. Mas é uma língua que eu amei muito, o latim. Até antes do grego. Depois o grego ainda mais do que o latim.
porque te sentes de facto ligado a uma coisa que é quase mágica, que é um passado que devia ter sido esquecido e que exige tanto cuidado. Tu te ligares a ele, tens de estudar tanto e tens de prescindir daquilo que é uma educação tão prática que pode facilitar a tua vida tanto mais para ficares com aquilo na tua vida. E eu de facto quis isso. E penso que isso de alguma forma é uma espécie de paradigma. Eu de facto tenho muita sorte. As coisas que eu mais amei, as pessoas que eu mais amei, eu reconheci-as muito cedo. E isso quer dizer que elas vão ficar durante muito tempo na minha vida. E acho que na verdade isso é a única sorte que eu tenho. E a única vaga inteligência emocional que eu tenho é essa. Reconhecer isso. Bom, portanto, o escritor deve estudar latim e saber reconhecer as pessoas que ama. Penso que sim. Uma vez disseste, eu posso estar a ser absolutamente inconfidente, que alguém dizer naquele livro há 2 ou 3 bons poemas é a pior coisa que se pode dizer de um livro. Nesse sentido, o que é para ti um bom poema? Olha, o que é para mim um bom poema? Então, eu não sei, eu estava a falar disso ontem com o Pedro Braga, falavam que não está aqui, mas devia e ele dizia que tem de haver que tu consegues até perdoar um mau poema quando há uma certa autenticidade nisso. Okay. Que é um ideal muito romântico. Mas é verdade, eu, por exemplo, eu não gosto de poemas muito equilibrados. O que é para mim um bom poema? Eu acho que é um erro tentar responder isso com uma abstração. Sim, podes dar um exemplo concreto. Sei lá, o pranto da escravadora, o pranto da escravadora de Pasolini é um grande poema para mim. Eu não sei se é nesse em que ele diz que não é o ter vivido e não é o ter amado que importa, é o viver e o amar que importa, por exemplo. Isso Esse é para mim um poema. Porque são poemas que te lembram de coisas fundamentais. Aqui há uns dias fui ler um poeta que não li há muito tempo, quando estava a pensar que íamos ter esta conversa, que é o Philip Larkin, que é um poeta com o qual eu não tenho uma relação nada fácil, porque é para mim é o modelo acabado do poeta inglês da época dele, e é um poeta que me marcou muito quando eu cheguei a Oxford, porque na verdade eu fui ler obras dele que são muito marginais, que são os romances, e que são descrições muito infelizes de Oxford. E eu fiquei com um pouco do peso de Oxford nos meus primeiros anos lá, segundo as descrições dele. E fui ler um poema horrível dele sobre um acidente que lhe aconteceu, e calculo que seja verdade. O Larkin não era grande jardineiro, mas tinha, como todos os ingleses, têm um jardim. E há um ponto em que ele, por acidente, mata um ouriço caixeiro, que é um animal ao qual eu me sinto muito, muito ligada. Até porque há um que vive na minha rua, que é uma espécie de ouriço suicida. Mas ele é tipo bombista, porque se alguém o atropela... É, exatamente, e ele gosta de andar pelo meio da estrada. E de vez em quando várias pessoas o recolhem e o põem no parque. E ele, na verdade, até tem uma família. Eu sei que a história tem uma... Ele vive no risco, mas é um homem de família, simultaneamente. E tem a responsabilidade de não pode acabar com a vida dele. E ele até deu o nome, ele chama-se Giancarlo e diz... Giancarlo! Vamos estar os dois no escritório à segunda-feira no tomate. E eu calculo que este Giancarlo seja um fantasma de um ouriço que o Larkin descreve no poema. Em que ele conta de como estava a cortar a relva no jardim. O poema chama-se The Moor, a quarta relva. E ele descreve como estava a cortar a relva no jardim. E como por acidente, há 2 minutos em que ele continua a empurrar. O corta-relva. O corta-relva empaca. E ele entende que matou um ouriço. E entende que era um ouriço que vivia no jardim dele. Isto, na verdade, é muito comum nos jardins ingleses durante o inverno, porque os ouriços
E Berno, tu tens mesmo de ter muito cuidado, porque onde há pode haver um ouriço. E ele diz uma coisa extraordinária no final deste poema, que ele diz... ele descreve como é que matou o ouriço, de facto. E ele acaba o poema a dizer... é terrível o dia em que tu acordas depois de ter entendido que alguém morreu. Ele não diz depois de entender que mataste uma pequena criatura indefesa, que foi o que ele fez. Mas é terrível o dia em que tu acordas depois de entenderes que alguém morreu. Esse tempo não volta para trás. Tu não lhe podes dar a vida de volta. E o poema acaba com qualquer coisa como Let us be kind to one another while we still have time. Que é uma coisa que parece extraordinariamente simples naquele poema muito curto. E é a coisa mais difícil do mundo e é a coisa da qual mais nos esquecemos. E é muito verdade. E eu lembro-me do quanto amava Larkin, o jovem Larkin, que com 19 anos escreveu nos romances da minha vida, que era o Gil, depois de ler esse poema e depois de ter tido uma relação muito difícil com ele. E é verdade, quando me perguntavas o que é um bom poema, é disso que te lembras. E não é só disso que te lembras, é um poema que te diga alguma verdade que não seja as tretas que tentam enfiar pela goela abaixo todos os dias. É isso. E de alguma forma agora não esqueça de Giancarlo. Giancarlo agora, mas ainda está vivo. Tanto quanto eu posso dizer. Eu vou ler um outro poema teu, se me deixares. Acho que é dos meus favoritos aqui. Aula de natação para Fedra. É verdade que nem nunca lhe passou pela cabeça apanhar-se a nadar neste tipo de piscinas, mas o mundo é aquático. Antes dela chegar aqui, toda esta água podia já ser encontrada em dias abafados no peso do ar e em rios, lagos, charcos, poças, e em reservatórios e outros espaços artificialmente construídos, como saunas, piscinas, banheiras, tão eficaz a conter toda esta água, como os corpos com os seus dramas nela se debatem. Como, por exemplo, o do nadador, que compareceu na piscina deserta à primeira aula de madrugada, ou o remador solitário, a sua t-shirt, um ponto branco na solidão do rio que corre pelas manhãs, com o rastro de lama junto às represas. Mas não é um mero rumor que os dias sejam simplesmente aquáticos. Ela mete-se pela água todos os dias, e gesticula e esperneia, e a água segue-a para toda a parte. É o que lhe enche os bolsos, quando ela se apressa para pagar a conta no café e dobra as esquinas com ela, e assoma as janelas para espiar, quando com respiração regular ela corta a alface do jantar no lava-loiças, na faca, nas folhas, nas mãos. Quando ela fecha os olhos, alguém podia acrescentar que eles são fechados com a precisão com que as moedas dos desejos são atiradas às fontes, que será ainda assim que um dia eles serão fechados. O amado que ela escolheu cala-se junto às fontes, preocupa-se em farejar a caça, correr atrás de deusas castas que o hão de despedaçar pela pureza de uma exatidão que não paga uma vilha amortalhada pelo hábito. A transpirar por todos os poros as verdades inquestionáveis do hábito, e ele não perguntou, não pergunta, nunca perguntará. O que Hipólito não sabe agora. Tudo o que vive para lá de farto dos seus cães e das palavras subservientes e pesadas preferidas nos altares da sua deusa preferida. Ele não vai aprender nunca. Esta é apenas uma das muitas tragédias possíveis. Fedra separa a cabeça do corpo. Ela não soube escolher a palavra adequada. Na verdade, ela não se lembra de ter escolhido nada e ponderar opções só veio muito mais tarde. Gota a gota, as manhãs prosseguiram com o seu trabalho de encher o mundo de água. Ela tem entrado e saído dos mesmos quartos com as mãos nos bolsos, rasando os ouvidos como lâminas. Ela descortina o desejo como as estátuas em cerimónias oficiais são inauguradas. E o tempo tem sido uma cegueira, que corre contra ela. Hipólito não existe já. Os espelhos enchem-se de água nos quartos do entardecer. Ela está agora sozinha com a longa corrida do equilíbrio e o tempo entre as braçadas diminui. Ela vai precisar de respirar cada vez menos. E em algum momento os factos hão de flutuar até à superfície, tão óbvios e inevitáveis, como brinquedos de plástico no aquário.
e agora vou falar de uma pessoa que devia estar aqui e não está, que é o Pedro Braga Falcão, que escreveu sobre o teu Um Quarto em Atenas. Passo a citar: o teu verdadeiro exílio, o nosso verdadeiro exílio, continuou no teu quarto, nessa aula de arqueologia. Que é o apoio Que podemos ler depois. mas é muito longo. Tu consegues explicar-me, se concordas, e caso concordes, qual a relação entre esta ideia de fronteiras cruzadas no espaço e de brechas abertas para o teu passado? Isto pensando na arqueologia, pensando na educação de escritor, no latim, pensando nos locais que tu assinalas quando escreves. A fronteira cruzada no espaço. Então, esse é o espaço. Se alguém não gosta de dizer. É alguém a cruzar. Se é a mentalidade do arquiteto. A minha melhor metáfora para cruzar o espaço é uma coisa muito, muito funda, que é... Há uma estação de comboios em Londres, que é London St. Pancras, que é onde tu apanhas um comboio que se chama o Eurostar, que é o autocarro que liga que é o comboio que liga Londres a Paris. E há um momento quando tu normalmente quando cruzas uma fronteira no aeroporto, eles olham para o teu passaporte antes de tu saís, fazem-te esse controle. Nesta estação de Londres, em St. Pancras, não é um guarda inglês que olha para o teu passaporte, é um guarda francês que controla o teu passaporte quando tu passas. Naquele momento em que tu estás na fila e em que este guarda francês olha para o teu passaporte, tu estás exatamente em solo francês no meio de Londres. Que é uma coisa que só existe por uma pura convenção da imaginação. Não existe absolutamente por mais nada. O contrário também é verdade. Quando voltas de Paris a Londres, há um guarda inglês do outro lado, e são ingleses em França, e depois tu atravessas aquele túnel que entra por vários quilómetros abaixo do mar, e em 2 horas estás em França, do outro lado. Não precisando de apanhar um avião, que na verdade, sendo eu alguém que viaja muito, é uma coisa que eu odeio absolutamente. Aliás, podemos ler o Caixa Negra agora, que é sobre o lado fúnebre dos aviões, em grande parte. O passado, como nós olhamos para ele, é uma ficção, é uma terra ficcional, é o discurso que nós fazemos sobre ele. É, por um lado, um discurso acerca de justiça, sobre gente que se pode preocupar com grande cuidado acerca do que é que significa o que é que aconteceu a alguém há 20 séculos atrás. Mas não é um discurso objetivo, é sempre um discurso de grande subjetividade. Isso é particularmente presente para mim, porque eu não sou uma historiadora, sendo alguém que estudou clássicas, que é uma disciplina que tem uma grande componente histórica. E a minha tese de doutoramento tem muito a ver com o lado histórico de um texto puramente ficcional, que é a Ilíada de Homero. E a mim sempre me causa uma grande admiração a enorme quantidade de cuidado que há em tentar reconstruir esta sociedade que existe há 20 séculos, talvez há 30 séculos no passado, que é uma coisa puramente de um amor infinito pelo aquilo que é a história da humanidade e aquilo que é a história da literatura universal, mas que é literalmente uma sociedade acerca da qual nós não sabemos nada e que não podemos entender. É muito claro para mim que há muitas coisas que acontecem naquele poema que nós podemos ter... É quase como matemática pura. Nós temos uma hipótese sobre isto, mas nada daquilo que nós possamos dizer alguma vez vai resolver o que isto quer dizer e o que isto significou para estas pessoas neste ponto exato na história.
Mas ao mesmo tempo há quase uma espécie de dever ético em relação a isto. Porque tentar explicar isto é um pouco tentar explicar de onde é que vem a nossa cultura e é um pouco tentar explicar aquilo que é a história da evolução da nossa psicologia, sendo que eu não acredito que a Ilíada ou a Odisseia sejam pontos tão recuados que aquilo que é a representação da consciência humana aí não seja atual. Para mim é atual. Mas alguma vez a consciência humana mudou, não é? Também essa questão. E eu acho que alguns nos primórdios daquilo que é a evolução biológica da humanidade, sim. Ali não. Ali é já um ponto muito, muito evoluído. Porque aquilo que é a ética homérica é uma ética puramente aristotélica. E a ética que nós temos não é uma ética kantiana. É aristotélica, mas isso não interessa. Mas é fascinante porque quer dizer que estamos de facto ligados há muito tempo. E voltar a esses textos e voltar a isso. Ao mesmo tempo que é uma deslocação, e é uma deslocação, é uma sociedade completamente diferente da nossa. Na Odisseia não tanto, porque é uma sociedade muito mais próxima da nossa. Mas a Ilíada é uma sociedade que é mais difícil de entender, porque é mais violenta, porque é mais draconiana, porque tem alguma maneira mais trágica e mais absoluta. Mas ao mesmo tempo essa deslocação é a deslocação de uma pertença absoluta. É quase como quando te apaixonas por alguma coisa. É um salto de fé em que tu te tentas ver a ti, te tentas entender de uma maneira que não é narcisista. É quase um exercício puramente ético e intelectual. Como é que as pessoas se veem elas próprias nas suas paixões mais cruéis e mais absolutas e tentam fazer o que está certo. Há umas quantas personagens na Ilíada que tentam, há outras que aprendem amargamente. Mas é quase profilático. As minhas deslocações no espaço e no tempo têm qualquer coisa a ver com isso. Queres que eu leia? Ok. Eu falei um dos meus poemas mais recentes. Onde é que isto foi publicado? Na enfermaria. Na enfermaria. Em 2022, é um poema deste ano, janeiro, que se chama Caixa Negra. Como eu ia dizer, eu tenho bastante... Caixa Negra são as caixas negras dos aviões, as que registram o que se passa nos aviões quando correm mal. Então, Caixa Negra. São aparafusadas à cauda dos aviões porque é o local mais provável de sobreviver ao impacto em caso de acidente. Depois do embate, o sonar é ativado e emite um sinal durante cerca de 30 dias, que é o tempo que equipas de salvamento têm para as recuperar, para as poderem estudar e tentar explicar o que causou o acidente. Caixa Negra é um nome errado, porque elas são na verdade cor de laranja e duas. A que grava os dados do voo e a que grava as conversas dos pilotos no cockpit. Raramente tens pensado em ti como um avião em acelerada queda em direção ao sul, mas aqui estamos. Uma curiosidade desmedida e estúpida, insistente para lá do razoável, indiscreta e um pouco ordinária, que tanto te diverte quanto te traz humilhações consideráveis, e dor e desilusão, quando te fechas nessa trajetória em espiral que qualquer idiota te saberia dizer de longe que a garante de acidente, seguida da mais completa destruição. Quieta e parada na paragem do autocarro, com o nariz enterrado num livro intitulado completamente Sexta-feira, não estavas exatamente à espera de perder o ar e a altitude, nem sequer de que qualquer coisa fora de ti fosse a tradução exata da intensidade que está dentro dessa outra caixa negra que tens de carregar contigo, a que não sobrevive ao embate e cuja existência continua a não fazer sentido. Pela janela, a noite das piscinas vem acertar agulhas contigo. A água anoitecida com o forte luz azul vinda de baixo e o sabor e o cheiro do cloro e qualquer coisa que transborda que te faz seguir sem pensar as linhas com os pequenos ladrilhos azuis e azuis escuros. Como os aviões seguem as luzes nas pistas antes do momento da descolagem ou da aterragem. No silêncio, na quietude de quase ninguém, a paixão de um momento inexplicável passa através de ti. Não entendeste e não queres entender.
para testar. Não, eu estou a gostar. Vamos convidá-lo. Ele é o grande convidado surpresa desta noite. É o grande poeta desta noite. Ora bem, queres que eu acabe? Tens a certeza? Certeza absoluta. Sabias que importava porque podia ter ultrapassado todas as leis da gravidade. Sabes que agora é um incêndio ao longe e voltas a esta tarefa difícil de deixar que o corpo flutue na ausência de uma corrente, no vazio, em quase nada, na falsa impressão de um líquido amniótico que não vem com o regresso a nada primordial. É apenas quase uma loucura, a lógica da sua trajetória inseta, inscrita no ar a tua vontade, na ausência dos objetos, com a profundidade da mais rápida queda, dos não sei quantos mil pés de altitude que tornam todos os aviões fúnebres. E vais estar ainda à procura de travões, de comandos de emergência, em alguma sala onde terás de ouvir a tua própria voz antes e depois do desastre, mas quase nunca consegues escutar o que é vital e sobrevive, onde quase ninguém sabe que exististe e onde é preciso voltar para que não te banalizes e não te degrades, para que não percas o teu tempo em desencontros, onde apenas aprenderás as previsíveis lições do corte e da mutilação, os abraços intoleráveis da falsa proximidade, onde perdeste tempo à espera de revelações para as quais não tens clareza que chegue, ou que não são tuas, ou que são previsíveis que chegue e que não chegaram a ser sequer uma paixão, que foram até muito menos do que tuas são as mãos que agora no frio têm de desprender o cadeado da bicicleta e tua cabeça que terá de se erguer para ver o fumo que se ergue do rio, que gela silenciosamente no escuro, e vista de muito perto esta clara solidão, onde não há ninguém, o incêndio é negativo, seguido dos pequenos objetos contraditórios que cabem nos bolsos e nas mãos, com os quais é preciso cuidado porque não foram pensados para escapar a grandes acidentes. São eles as pequenas, inacreditáveis âncoras das sobrevivências inexplicáveis, onde regressam todas as vozes que é preciso procurar no escuro, as que estás à espera de ouvir de cabeça ao alto, enquanto queres ser a música do vento a assobiar entre os ramos. E até tivemos banda sonora. Eu vou voltar ao quarto em Atenas, porque a tinta da China, creio que sob a voz do Mexia, para além de comparar ao Jorge de Sena e ao Rui Belo, Não há pressão nenhuma. e não foi de propósito que falaste deles há pouco, descreve este teu livro como uma sequência de poemas quase narrativos ou quase cifrados, intensos, irónicos, descontentes, escritos em cidades estrangeiras que observam Portugal desdenhosamente. E o que eu te vou perguntar é se tens observado Portugal desdenhosamente, mais ou menos do que o habitual. Certamente não mais desdenhosamente do que observo em Inglaterra. Mas é um hábito teu quando escreves esta distância de quem se foi embora por motivos que não foram fáceis. Eu para já devo dizer que a minha imigração não é do Jorge de Sena. O Jorge de Sena foi-se embora porque participou de uma tentativa de golpe de Estado, que é o golpe da série, e ele sabia que tendo conseguido fugir, voltar não era boa ideia, e ele deixou, eu não sei quantos filhos é que ele tinha, mas já tinha 5 ou 6, acho que talvez 7. Acho que são só... Tinha 7. Tinha 7, exato. São só 2, há um que nasce no Brasil e outro que nasce nos Estados Unidos. E essas coisas não se confundem, não é? Eu posso voltar quando bem me apetecer. A minha imigração é uma imigração bastante, apesar de tudo, privilegiada. E o teu gato será bem-vindo. O meu gato será bem-vindo sempre. Aliás, suspeito que, tal como eu, entre os meus amigos, eu, aliás, tenho o privilégio de me sentir em casa em mais do que 2 países.
Eu escrevi esse livro em 2016, que é para mim o ano em que eu entendi que eu não ia voltar a Portugal, que não ia acontecer. Estranhamente foi... Os poemas são para aí de 2015, 2016. Estranhamente para mim foi uma revelação dolorosa que aconteceu quando eu já vivia há 3 ou 4 anos em Inglaterra. Mas só se tornou claro para mim que não ia acontecer aí, que tinha acabado, que essa porta se tinha fechado. Eu uma vez tive esta conversa com um amigo meu que eu não sei quanto tempo da vida dele é que ele viveu em Portugal, mas eu calculo que no total não tenho sido mais de 20 anos numa vida octogenária. E ele um dia perguntou-me, na casa dele em Oxford, mas sentes falta, acontece? E eu disse, não, é uma coisa que eu não consigo explicar, até porque, em certo sentido, eu sinto, por exemplo, a sorte que é tu te sentires ligado a mais do que um país. E sinto, por exemplo, a sorte que é o país onde tu nasces não é uma escolha. Tu não escolhes, tu nasceste aqui e acabou. E eu consegui escolher pelo menos mais 2 países onde me sinto muito em casa. Um deles é a Inglaterra. Apesar de eu ter uma relação tão conflituosa com a Inglaterra como tenho com Portugal, de alguma maneira. Mas o meu amigo disse-me uma imagem que para mim ficou, que é: Portugal é um país que é muito difícil de tu explicares, porque não é preciso tu viveres lá há muito tempo e tu sabes que te crava um gancho aqui deste lado e tudo o que tu tentes escrever depois disso, o gancho está lá e segura-te. Isso para mim é muito verdade. Aliás, nós estávamos a conversar e eu usei aquela imagem de escrever noutra língua, ser como escrever com um braço partido. E eu sei que a expressão total é em português, não é noutra coisa qualquer. Eu não olho Portugal desdenhosamente, nem pensar. Mas também não olho com a nostalgia idealizada de alguém que se sinta roubado de alguma coisa. Eu felizmente não tenho essa amargura. Não tenho. Tive aí. E o momento em que a tive mais agudamente foi que é o momento da perda. Mas não é a perda de uma rejeição. É uma perda natural em que tu reconheces que tu és outra pessoa, que voltar seria como emigrar para um país que já não é o teu também. É a perda natural a qualquer escolha, não é? É, exatamente, é isso mesmo. E aí estão os fantasmas daquilo que é o meu cano, que é o Jorge de Sena, que nunca voltou e que tinha uma raiva tremenda. E, de facto, ele é um dos grandes. Sim. E ele é um dos grandes escritores do século XX português e ficou subestimado. É um pouco Rui Bela também, que andou por aqui e por ali. Mas também nunca consegue voltar, mesmo quando volta ele não está muito bem em casa. Mas claro que o teu país é uma grande parte da tua identidade. Tu sabes isso, tu viveste em Berlim, fez alguma coisa por ti. E tu pensas quem é que eu sou quando não sou... Quem é que eu sou quando sou um poeta e não sou já a minha língua, não é? E vivo já numa língua que não é a língua em que eu escrevo. Isso fica contigo. É uma coisa que eu provavelmente nunca vou resolver. Fica aí, sei. Mas a literatura não serve para resolver coisas, serve para as complicar. Portanto, não, isso também não sinto uma grande pressão em relação a isso. Sendo que reconheço uma certa crueldade nisso. Que não é a crueldade dos outros, é podia ter voltado, não voltei. Pode sempre voltar. Estou sempre voltar. Estás perdoada. Eu pensei numa coisa que foi, ultimamente, eu disse algumas coisas, e tu no Clube dos Poetas vives uma coisa que também falas, é de uma certa aversão à autoridade. Eu pensei nisto, e depois pensei no PEN, que ganhaste por unanimidade. Tem um júri bastante especial. Agora estás a dizer que o júri não estava certo, não é? Não estou a dizer que o júri, não, nunca contestei àquele júri. São 3 pessoas que eu respeito bastante e o cigarreiro do Thomas Bernardo. Prémios só até aos 40 e sempre por dinheiro. Não tenho esse problema. Então isso leva à minha pergunta, que é: que importância é que atribuis a este marco ou não? E de que forma é que isso se entrelaça com a tua aversão à autoridade?
Eu não sei qual é que é o poema que eu digo. Eu não sei se é um poema que está publicado no Quarto em Atenas. Talvez não esteja. Em que eu digo que a poesia é uma arte tão difícil que sempre que tu te sentas para escrever um poema começas do princípio. E é como se tivesses desaprendido tudo. Sinto-me muito agradecida pelo PEN. Aprendi com o PEN que sempre dão um prémio, é uma oportunidade de cagar em cima. Mas sinto-me muito agradecida. Credível. Obrigada, Tatiana. Confirma de facto para mim a noção de que é importante tu contestares a autoridade, mas é um reconhecimento que me emocionou na altura. Até porque eu nunca imaginei que alguém fosse estranho o suficiente para dar um prémio a um livro como O Quarto em Atenas. Foi uma coisa que me surpreendeu absolutamente. Tenho até uma piada com o João Luís Barreto Guimarães, que estava no shortlist. E ele tinha um gato super gourmet, eu não lembro se era um Maine Coon ou o que era. E eu descobri que estava na shortlist a ler o Facebook dele, porque ele publicou a shortlist e eu mandei uma mensagem a dizer: bom, eu não tenho que ganhar porque quem tem os gatos gourmet Já é o João Luís Barreto Guimarães e alguém tem de comprar aquelas guloseimas mais caras aos gatos. Acho que seja justo que seja o João Luís, sendo que ele não respondeu. É essa mensagem. E portanto, podemos concluir que compraste uma comida melhor para o teu gato a partir Não desse tinha reconhecimento. gato nessa altura. E agora tens. Agora Pensa tenho. nisso. Foi estranhíssimo ganhar o prémio para mim. Acho que é em parte o trabalho da Tinta da China que não desistiu do livro. Uhum. Tu citaste aí o Pedro Mexia e alguém, sendo que eu não sou uma pessoa particularmente agradecida, porque eu sou um bocado snob com as pessoas que me tratam bem. O Pedro Mexia é das pessoas que melhor conhece o meu trabalho, é das pessoas que mais generosas foram com ele, e eu não entendo porquê, porque eu não tenho qualquer relação de proximidade com o Pedro Mexia. Por causa do teu trabalho? Por causa do meu trabalho, obviamente, acho que sim. Eu acho que O Quarto em Atenas é o meu melhor livro até aqui. Isso também é muito claro para mim. É uma dívida a um período muito particular da minha vida e agrada-me que isso tenha sido premiado. É o livro mais cruel que alguma vez escrevi, no período mais infeliz da minha vida. Mas é também o livro em que eu entendi que nunca ia parar de escrever. E agrada-me que tenha sido premiado, assim. E sei que a data em que foi premiada eu era a autora mais nova que alguma vez era o PEN, o que significou. Quer dizer que o júri era mesmo muito peculiar para o PEN. Mas fiquei contente, claro que sim. Por causa daquelas 3 pessoas que são 3 intelectuais que eu respeito. Talvez seja cruel dizer isto, mas é quase por mais nada. Os prémios valem muito pouco. Sim. Sobretudo quando estudas literatura grega antiga. E sabes que as coisas... Não importa. A mim não me importa. A minha grande angústia não é se um livro meu vai ganhar um prémio ou não. A minha grande angústia é se eu vou conseguir escrever outro livro ou não. O resto é barulho. Mas sinto-me muito agradecida. Nem sequer é um livro português, O Quarto em Atenas, é um livro meio grego. Não deixa de ser interessante, não é? Fazer esta relação entre o que é reconhecer. Sim. Não é? E era um reconhecimento que eu não esperava nem um pouco. E que no fundo não me preocupava. Ter sido publicado pela Tinta da China, nessa coleção do Pedro Mexia, que é uma coleção que eu respeito, para mim já tinha sido prémio que chegasse. Muito honestamente. Há bocado falavas de uma escrita cruel e isso lembrou-me outro do teu trabalho, que tem sido a tradução da Anne Carson. Sim. Este livro é absolutamente genial. E é um livro muito difícil de traduzir. E traduzido de forma muito orgânica. Não sentes esta linguagem como natural, como fluido.
A lista dos líquidos de Deus. Era uma ventosa noite de novembro. As folhas arrancadas passavam à janela. Deus tinha o livro da vida aberto em prazer e segurava as páginas com uma mão por causa do vento que vinha da porta. Porque fiz a sua carne como uma peneira, escreveu Deus no cimo da página e depois fez a lista por ordem. Álcool, sangue, gratidão, memória, sêmen, canção, lágrimas, tempo. Queres falar-nos um bocadinho de qual tem sido a tua relação com esta mulher, com esta poeta? Sim, posso falar um pouco disso. Só porque acho que... Queres-me dizer porque é que tens curiosidade nisso? Opa, primeiro porque sei que não te darias ao trabalho de traduzir qualquer coisa. Sim, isso é verdade. E segundo, porque apesar de o inglês ser para ti uma língua que escreves como se tivesse um braço partido, não deixas de ter uma ligação privilegiada com proximidade, com imersão, que te permite fazeres uma tradução como esta, tão fluida e tão difícil, porque este livro é difícil. É difícil e, na verdade, é um livro em que eu senti em muitos pontos que é um livro que prova que a língua portuguesa e a inglesa são incompatíveis, que não dá para... Sim. Há aí poemas que cada poema é quase um exercício para... Anne Carson foi para mim, quando eu descobri uma espécie de epifania, e eu, na verdade, acabei por traduzir os 2 livros dela que são mais importantes para mim, que é A Beleza do Marido, que saiu um pouco antes desse, que é um livro mais fácil de traduzir. O Vidro, Ironia e Deus, para mim, é o melhor livro dela de longe. Eu acho que Anne Carson é uma poeta intensamente original, sendo que não a acho naturalmente uma poeta. Eu acho que ela é quase uma espécie de mistura entre uma poeta e uma ensaísta. É alguém que está também profundamente ligado à cultura clássica, que tem... Este livro interessa-me porque ela... O primeiro ciclo de poemas que abre o livro é um poema que se chama O Ensaio do Vidro, que é sobre a relação dela com a... É com a mãe e é com a Emily Bronte, com o Monte dos Vendavais. E há também... É um livro que descreve alguém depois de um grande trauma emocional, não é? Que é o trauma de um divórcio e de voltar a casa para viver um pouco com a mãe. E, na verdade, ela vai escavando até chegar à demência do pai, que é alguém que foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, e que ela vai encontrar num ponto em que ele está muito doente e já quase que não é ele. E ela consegue falar sobre tudo isso e apanhar a beleza das pessoas antes delas desaparecerem, de alguma maneira. E ela faz isso numa linguagem muito difícil e até, às vezes, numa linguagem que eu não acho que é poeticamente natural ou poeticamente eficaz e que me parece que expande quase a tua noção de poesia. Sim. E eu acho isso belíssimo. Acho que é muito difícil o que ela faz aí. E sempre achei que era uma pena. Esse livro saiu, eu acho que em 98, qualquer coisa assim. E sempre achei que era uma pena não circular em português. Sendo que acho que há 3 ou 4 pessoas que teriam feito uma tradução muito melhor do que a minha. Fiquei contente de ter tido essa oportunidade e é um bocado uma espécie de tributo ao bom trabalho que a Não Edições vai fazendo quando tem a oportunidade de publicar traduções. E eles foram muito generosos em acolher essa ideia. O João Concha foi muito generoso em acolher essa ideia. Era sobretudo um livro importante para mim, porque é um livro intensamente original, que tem poemas que eu acho belíssimos e que estranhamente não era assim tão conhecido em Portugal. Eu fiquei muito feliz por teres traduzido este livro. Foi muito sofrimento, portanto ficou. Outro livro que publicaste depois de Um Quarto em Atenas foi o Leopardo da Abstração, que estamos aqui na casa dele. Sim. Na poetria. E eu não sei se queres ler ou se ler eu. Podes ler tu coisa melhor do que eu. Gaio Júlio César.
La cucina é um promontório. Antonella Anero. Dás a volta à parte de cima, fechado na mão como uma laranja, e ele roda no sentido contrário ao do relógio, até que se faz chegar ao fim do tempo e uma campainha deflagra, o som inunda a sala. Estas pequenas fatias de tempo são também expressão da liberdade que te resta. Houve uma geração deles. O primeiro em forma de joaninha, um limão, e agora a cabeça de um gato, a que deste o nome de Gaio Júlio César. Não exatamente por nostalgia da história do Império Romano, saudades na pequena cozinha que confina com a sala de um tumulto na Guerra das Gálias, ou de homens capazes de falar deles mesmos na terceira pessoa. Antes de Mário Jardel, Júlio César, o colosso da República Romana, não o gato relógio de cozinha, iniciou esta tradição. E tu és o tipo de homem que seria sem dúvida capaz de falar de si na terceira pessoa, no sentido em que queres muito ser alguma espécie de instituição do topo da minha manhã até à ponta do dedo grande do teu pé esquerdo, enquanto eu aqui no meu gabinete, dormido entre um e-mail e outro, à espera de que mais um editor extraviado me venha falar sobre a necessidade de aumentar o número de revistas, sobre pulgas, amendoins, as virtudes terapêuticas das moscas, a complexa biologia das abelhas. Insetívoros enredos vão dia a dia enredando um mundo que se redime na pureza deste gesto, que podia ser o de um cirurgião com bisturi ou de um químico no seu laboratório. Mas é só isto, sem mais alarido. Ao fim do dia, a mão pega pela base o relógio e fecha-se sobre ele. A outra roda o topo no sentido contrário, dando-me por alguns segundos a ilusão de alívio de que o tempo pode ser enviado para trás. E depois o efeito adverso, alguns minutos de repente tornados conspícuos pela necessidade de ver anunciado o seu término, no tempo que o arroz leva a cozer. Tu estás na rua, numa cidade batida pelo sol, tão assoberbada como certas pequenas ilhas em poemas homéricos surgiam com o epíteto batidas pelo vento, embutido contra a minha vontade, tu em cada segundo destes momentos, correndo em direção a um oblívio de areia e sal, num anacronismo de ampulhetas, que são agora toda a atenção ao meu tempo, que não voltará a ser o meu tempo, depois de te observado pelo canto do olho, para lá de óbvio, ainda difícil de observar. Como que há mais translúcida transparência, alguma Circe em vez de algum Homero que te cantasse como é preciso, na tua beleza útil e moralizadora de Ulisses, contador de tetras, ou um mulherado facilmente impressionável. Enquanto esta faca, que não cortou o fogo, seguirá obedecendo a outros propósitos, sagrando-se em outros mais prosaicos rituais, outra opção não terá do que trazer-nos ao fim do tempo, pelo gesto de picar cebola, que como tudo o que reverbera e atravessa de um estado a outro com paixão cega, sobre o fogo não levará mais do que um minuto a refogar. Nas cidades vizinhas que os homens atravessam com a sua vontade e o seu abandono e a sua ira, o mesmo minuto universal transcorre, estabelecendo o seu campo magnético. Leis de navegação tão obscuras como os corpos, não obedecendo sequer à previsibilidade das direções prescritas para as rotinas de todos os dias. Digo antes de 2 corpos em queda, Gaio Júlio César, relógio de cozinha, e eu, e um tonto pulsar no acelerar do tempo, não a posse. E a sua irmã mais velha, a imitação, mas a manifestação real, atenta e absoluta da dança desta angústia feroz, coroação sangrenta e despreparada, onde nunca ninguém conseguirá soterrar o breviário de todos os gestos de uma ternura tão imprudente. E tens agora outra coisa a cozinhar, a refogar. Que? Queres falar um bocadinho sobre isso? Poderiante. É assim, eu posso dizer-te o que é que tu estás a fazer, mas acho que é mais produtivo se fores tu. Pode ser. São só 10 e meia, vou refogar. Tenho, porque, sim, isso por acaso é engraçado que eu não tinha ainda visto a ligação entre esse último poema e o que vem a seguir. Eu estou a escrever um livro que em teoria é sobre o imperador romano Adriano, que é um livro que vai sair agora em novembro, que é uma figura que me fascina um pouco,
porque é alguém que assim que eu digo, não foi claro. Já sabe estar como tudo o resto, mas sim, eu estou a trabalhar. Eu acabei agora de escrever um livro que é sobre o Imperador Adriano. E esse poema, para mim, foi um pouco uma espécie de ensaio, porque é um pouco a maneira como a história do Império Romano atravessa o presente. Eu na verdade, eu comecei por escrever. Há dois poemas no Leopardo e Abstração que são uma espécie de piada, uma espécie de desconstrução, que é esse Gaio Júlio César, e há um outro que é. que eu achei que ia ser uma paródia do Pessoa, que é o Mistério dos Homens Adormecidos, que começou por ser uma paródia do Menino da Sua Mãe, e eu estava na meia hora a gozar com a pessoa quando entendi que ia ser um poema, na verdade estava a escrever um poema relativamente sério e respeitável, que é uma coisa que pode acontecer. O Adriano é um imperador que sempre me fascinou, não por qualquer relação com a história do Império Romano, mas por uma relação com o romance da Margarida Yourcenar, As Memórias do Adriano, que é um romance que foi escrito na década de 50 e que acaba por ser sobre... é quase um romance histórico do século XX e é sobre alguém profundamente preocupado com aquilo que é uma vida justa, de alguma maneira. Mas a história do Imperador Adriano é uma coisa que tem uma referência numa série de poetas, não é? O Pessoa escreve aquilo que é provavelmente o grande poema de um lamento, que é escrito no século XX português, foi escrito em inglês pela Pessoa, que é um poema que se chama Antinous, que ele escreve entre 1916 e 1918, é um poema herdeiro da decadência, de uma certa tradição de escrever sobre a homossexualidade a partir de temas do mundo clássico, mas parece-me que entre o Antino de 1916 e o Antino de 1918 ele acaba por lamentar a morte do Sá Carneiro. E eu estava um pouco interessada em escrever sobre tudo isso. E estava também interessada naquilo que é a história do Imperador Adriano em Atenas. O Imperador Adriano é um imperador que nunca viveu muito confortavelmente em Roma, sendo que ele construiu um dos edifícios mais icónicos que existem em Roma hoje, que é o Panteão, que é um sítio onde toda a gente vai, e a reconstrução que existe hoje é dele. E quando uma pessoa entra naquele edifício que está no meio de Roma, é a reconstrução que ele fez dele, que é uma espécie de milagre. Mas o Imperador Adriano, enquanto arquiteto, teve uma vida muito mais interessante em Atenas, onde ele constrói uma biblioteca pública e tem uma série de outros edifícios. E alguém que viveu com uma dor profunda da perda. Eu, quando comecei a escrever o Adriano, que é o livro que vai ser publicado agora, é um livro que eu comecei a escrever durante a pandemia, e eu estava interessada em coisas que vivem contigo quase como uma fantasmagoria, que continuam vivas em ti depois de uma perda, depois de terem morrido, e estava interessada em coisas que continuam a existir depois de morrer. Sei que isto é possível, e a poesia é um bom exemplo, não é? Os poemas vivem muito para lá de ti, e há poemas aos quais tu chegas muito depois das pessoas que os escrevem terem morrido. Isso volta àquela pergunta que tu fazias acerca da brecha de tempo e espaço. Exatamente. Os poemas são um bom exemplo de uma coisa que não morre. São teus quase por empréstimo. E então, quando eu comecei a escrever o Adriano, eu estava interessada nisso. E, na verdade, o primeiro poema do livro, eu acho que escrevi em 2020, em setembro de 2020, quando voltei a Atenas para dar uma conferência que acabei por não poder dar, porque foi cancelada por causa da pandemia. E é sobre uma coisa que tu vês quando chegas a Atenas, que é aquela praça, que é a Praça do Parlamento, que é a Praça de Sintagma, onde estão os soldados vestidos como os soldados do século XVIII e do século XIX se vestiam na Grécia, que é uma abstração, são na verdade soldados otomanos, não são gregos, sendo que isto causaria um arrepio de nojo a qualquer grego nacionalista dizer isto, mas é verdade. E na verdade, eu como normalmente apanho voos low cost, chego a Atenas às 2 ou 3 da manhã,
E tu tens aquele espetáculo arrepiante que é tu veres, quando chegas em janeiro ou dezembro, de veres estes soldados numa temperatura de 0 graus, vestidos como soldados otomanos, num frio em que tu os vês azuis, roxos de frio, a ensinarem aquele ritual do render da guarda quando não há ninguém para ver aquilo lá, e tu vês quase os tipos a caírem para o lado, mas a fazerem aquilo e tu pensas, para quê? Isto é o teatro do Estado, são indivíduos que estão no mais profundo desconforto quando está aqui uma pessoa para os ver a fazerem isto. É quase em certo sentido a definição da linguagem poética, sendo que quando tu conheces o nacionalismo grego, sabes que é um dos nacionalismos mais nojentos e mais virulentos da Europa no século XX, porque é alguma coisa que está... É um dos poucos países da Europa que tem uma guerra civil no fim da Segunda Guerra Mundial, e se tu conheces bem a história do Estado grego é uma coisa tristíssima de ver, porque entendes a crueldade daquilo. Eu não conheço bem a história do Estado grego, mas só de ver esses soldados azuis para que uma pessoa os veja, ou nenhuma, não é? Já me deixa aterrar, assim. E é uma boa metáfora daquilo que é a opressão de um Estado sobre um indivíduo, de alguma maneira. Que é uma coisa que nós estamos a ver agora com esta guerra que está a acontecer. Isto é absolutamente artificial e absolutamente nojento e absolutamente desnecessário. Ao mesmo tempo, quando eu os vejo, há qualquer coisa que me move. Aquilo que move-me de alguma maneira, ver aquilo. Porque é um país que eu amo bastante, é a primeira coisa que eu vejo quando chego a uma cidade que amo muito, e é difícil ver aquilo. E a ideia do Adriano veio daí, mas depois eu fui escavando aquilo, escavando até chegar à estátua do Antígona que está em Delfos, e que é essa história do amor do Imperador Adriano pelo Antígona. É a história de um amor que sobrevive à morte, não é? Quando o Antígona morre, o Adriano vai deixando estátuas dele por toda a parte e vive com aquela perda até ao fim da vida dele, e com uma fidelidade que nunca mais acaba. A poesia de alguma maneira é isso, não é outra coisa. Se calhar podia ler esse poema, mas não sei. Sim. Vou só ler uma parte desse poema do livro novo, sendo que o meu editor me vai ter de desculpar, mas também não vou ler o poema até ao fim para não dar spoiler. Acho que posso ler só as 3 primeiras secções. Estamos aqui no privilégio de ouvir em primeira mão. Exato. O poema chama-se Escavar Antino e é sobre uma estátua do... É uma estátua do Antino que está no museu do Santuário em Delfos, e é um dos poucos sítios onde tu podes ver todas as grandes obras de arte que estiveram naquele sítio no passado ali, porque ninguém conseguiu saquear aquilo, ficaram onde estão, e esta estátua do Antino está lá. E a Sofia tem um poema que ela fala de Delfos e diz: caminhei para Delfos porque acreditei que o mundo era sagrado e tinha um centro, que é um poema que vem num livro que se chama Dual, em 1972. Então, a primeira parte do poema diz: o homem que importa não está na fotografia, nem atrás da lente da câmara, cuidadosamente depositada sobre o tripé. O homem que importa é como todos os homens importantes, ainda não chegou, ou não está onde é preciso. Perdeu alguma coisa e o que ele perdeu fala querer sair do próprio corpo, como alguém adormecido num comboio, carregando consigo o cansaço da viagem. E que agora percebe que não tem escolha e vai ter de ir até à última paragem. Na fotografia também não está a raiva das raízes arrancadas em sucessivas camadas, não se vê o primeiro corte à superfície, a aguçada agulha que marcava nas bússolas os polos magnéticos. Avariou-se e não explica como encontrar o Antino em falta. O mármore não brilha nas noites do norte e não é o corpo amado de noite. A brancura das estátuas também não é como a matéria anoitecida do amor,
e ninguém começa por apaixonar-se pela morte. Neva em Delfos inesperadamente, para onde caminhei, por acreditar que o mundo é sagrado e tem um centro, visível no lento traço com que os braços, erguidos ao alto, apontam o ar noturno, revelando no compasso do gesto, ponto a ponto, as diferentes cores das estrelas. Os vasos cobrem-se de musgo e a noite de inverno apaga as estações. Ninguém sabe bem o que acontece quando sucessivas camadas sepultam a alegria a muitos metros debaixo do chão e ela é redescoberta por acaso e germina de repente. Antino em Delfos guardava os portões e depois foi coberto pela passagem do tempo com um esquecimento de morte, que o deixou vários séculos abaixo das sementes que plantaste na tua casa junto ao vale e que morreram como os corpos nas febres das doenças sazonais. E eu nunca pensei em Antino, junto à biblioteca de Adriano em Atenas, quando Teodoro fechou as portadas azuis da sua casa, não longe da Acrópole. Ninguém sabe bem explicar como o amor não floresce diante das janelas fechadas. Pensei por fim que as coisas amadas têm uma lenta geografia que pede paciência, a recusa da autodestruição, um cuidado sem fim, que quando aceleram, são elas as peças que mais exigem de mim uma habilidade para morrer. E contudo, quando eu não estiver aqui, queria que te lembrasses de quanto amei estas ruas e queria que a alegria do meu amor passasse até para lá de todas as ausências. Estas casas foram construídas com toda a pedra que se pode encontrar. No vale, em Delfos, a câmara avariou-se antes dos pinheiros entrarem pela neblina e estas imagens hão de fazer-me falta, sempre que a noite passar amanhã. Árvores visíveis como lanças de gelo perfuram entrando por esta impressão da alegria que é o caos das vozes quando lá embaixo o ar noturno explode para lá dos cadernos, onde a caneta que registra os instantes encontra um movimento mesmo antes do inverno passar à primavera, quando a lente de travessia é feita no lado errado do espelho retrovisor. Do gelo e da geada que queimaram tudo, a vida inesperadamente emerge, sem sobressaltos num ângulo do desconhecido que a fotografia não explica. Ninguém sabe ao certo como sair daqui. Mas os arqueólogos sabem que as suas escavações destroem muitas coisas. Demasiadas camadas vão desaparecendo até chegar ao ponto onde se pode escavar em redor de Antino e pás e outros mais delicados instrumentos seguem apagando o tempo à medida que avançam. Vamos ficar aqui. Não é mal, não é mal. Obrigada. Já tiro o meu cavalo? Não acabamos, ok. Eu pedi-te para me trazeres um poema Ok. e um autor ou autora que tu admirasses muito. Ok. Não necessariamente admiração, uma referência de alguma forma. Sim. E tu trouxeste Cavafis. Pai, porque Tá certo. queria ler outro. Posso ler outro? Dá tudo que tu quiseres. Sim, eu ia escolher. Eu tinha pensado, eu escolhi 3 ou 4. Mas chegava a ler um poema do Cesarini, que é um poema engraçado. Leia ele. Cavafis, Cesarini, Eles estão próximos. Twin Brothers. Sim, de alguma maneira sim, acho que sim. Que é um poema do Cesarini que talvez não seja um dos mais famosos, que é um poema que se chama É um rato morto encontrado no parque. Sabes qual é? Ratos, ouriços, cachorros. Exato. Está tudo ligado. É um rato morto encontrado no parque. Este findou aqui a sua vasta carreira de rato vivo e escuro ante as constelações. A sua pequena medida não humilha senão aqueles que tudo querem imenso e só querem pensar em termos de homem ou árvore. Pois de certo este rato destinou como soube, e até como não soube, o milagre das patas tão junto ao focinho, que afinal estavam juntas servindo muito bem quando necessário. Está pois tudo certo, ó Deus dos cemitérios pequenos. Mas quem sabe, quando há enganos nos escritórios do inferno, quem poderá dizer que não era para príncipe
ou julgador de povos, o ímpeto primeiro desta criação irrisória para o mundo, com o mundo nela. Tantas preocupações às donas de casa e aos médicos ele dava, como brincar ao bem e ao mal se estes nos faltam. Algum rapazol entendeu sua esta vida tão ímpar e passou nela a roda com que se amam, olhos nos olhos, vítima e carrasco. Não tinha amigos, enganava os pais, ia por ali fora minúsculo corpo divertido e agora parado, aquoso, cheira mal. Sem abuso, que final há de dar-se a este poema romântico, clássico, regionalista? Como acabar com um corpo corajoso e humilde, morto em pleno exercício da sua vida? E voltamos ao saudade. Voltamos a saudade. Obrigada, Tatiana.